Olá, bem-vindos de novo a mais um devocional sobre o Sermão do Monte, baseado em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Este é o 8º episódio e hoje vamos falar sobre uma questão de responsabilidade. O nosso texto hoje é Mateus 6, versos 19 a 24, e eu vou passar a ler para nós. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem os seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, como é profunda essa escuridão? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então hoje iremos, com base neste texto que acabamos de ler, falar sobre a responsabilidade. Enquanto cidadãos do Reino dos Céus, precisamos aprender a ser gente que sabe muito bem quais são as suas responsabilidades. O texto fala claramente de recursos, de bens, de dinheiro. E é um facto, desde cedo somos ensinados sobre responsabilidade na vida usando o exemplo, a questão do dinheiro. A maioria de nós em criança ouviu discurso certamente sobre a importância de poupar, de não gastar mal gasto, do quanto custa a ganhar e ainda hoje o fazemos aos nossos filhos e netos, como uma referência a sermos pessoas equilibradas e responsáveis. A verdade nua e crua é que onde gastamos o nosso dinheiro, recursos, tempo e energia dirá muito da pessoa que somos. Claro que dinheiro não é a nossa única responsabilidade no reino, nem sequer a maior, porque Deus é o dono da prata e do ouro, disse Ageu no capítulo 2. Contudo, é habitualmente a mais desafiante, pensem que se não é. O ato de ofertar ainda é para muito boa gente uma pedra de tropeço na sua relação com Deus e com a Igreja. Neste episódio não irei focar exclusivamente a questão de dar dinheiro, mas usarmos isso como ponto de partida e falarmos sobre responsabilidade no reino. A verdade é que se não conseguirmos ser fiéis e responsáveis no ato de ofertar também dinheiro, corremos o risco de perdermos a oportunidade de abençoar, ser abençoados e, pior, estaremos correndo o risco de estar a servir outro Deus. O primeiro ponto que nós vamos destacar hoje é uma questão de prioridades. Okay? Ser responsável é saber quais são as suas prioridades. Precisamos lembrar e nunca esquecer que o reino de Deus traz consigo muitos privilégios, mas como temos vindo a refletir nos episódios anteriores, através deste Sermão do Monte, Jesus traz também muitas responsabilidades. E como veremos neste episódio, neste texto, não são só responsabilidades espirituais, ou ao nível do homem interior, é tudo espiritual, mas também traz responsabilidades materiais, ou seja, aquilo que nós começamos a evidenciar do lado de fora. Chega uma altura em que se espera que o crescimento interno seja visível ao nível externo, ou seja, as nossas convicções, a mudança de vida, a identidade em Cristo, etc., seja visto nas nossas ações, atitudes e postura em todas as esferas da nossa vida, inclusive e sobretudo na questão de saber bem quais são as nossas prioridades. Uma das características de alguém responsável, aliás fundamental para ser responsável na prática, é conhecer e corresponder às prioridades. Não basta saber o que se espera ou o que se deve fazer, mas sobretudo o que deve ser feito em primeiro lugar e ou nunca deixar de ser feito. Isso são prioridades. Desde o início, o ato de ofertar ou entregar recursos para o reino de Deus está presente. Por exemplo, na história de Caim e Abel. Noé, Abraão, o primeiro a entregar o dízimo, passando, como todos sabemos, pela lei que institui o princípio de dar as primícias ou os primeiros frutos do campo, da terra, assim como dos animais, etc. E o famoso dízimo, que muita gente não gosta. Eu creio que Deus introduz a entrega das primícias, das ofertas, dos dízimos, por duas grandes razões. Primeiro, suprir as necessidades do culto, tanto de quem servia e dependia exclusivamente disso, como para existirem utensílios e a sua manutenção, e naturalmente gado e outros utensílios e coisas para os sacrifícios e ofertas ao Senhor. E a segunda grande razão é para nos ensinar a nós, do reino, a dar prioridade ao Senhor, a começar pelos bens, recursos e dinheiro. O nosso dinheiro não é o nosso maior bem. Todos sabemos disso e declaramos isso, mas infelizmente em tantos casos não o é na boca, mas acaba por ser no coração. E Deus quer libertar-nos de todos os deuses, de tudo o que se coloca entre nós e Ele. E o dinheiro ou bens tem infelizmente sido tantas vezes na igreja, nas famílias, no mundo, razão
e motivo de problemas. Veja o que Paulo escreveu a Timóteo no capítulo 6, verso 10 da primeira carta. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Uau! Devemos ser poupados, mas sem ser avarentos, amantes ou escravos do dinheiro. Porque onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. O que for mais importante para nós é onde iremos investir a nossa vida, os nossos recursos, o nosso tempo, talentos e, claro, o nosso dinheiro. O reino é uma questão de sentido de responsabilidade e demonstramos a nossa responsabilidade no reino e para com o reino, dando-lhe prioridade. E uma das formas de o fazermos é contribuindo também com as nossas ofertas. Eu defendo o dízimo pelas duas razões que mencionei já acima. Para suprir as necessidades de todo o trabalho, projetos, missões, obreiros, etc. Mas também para, pessoalmente, eu nunca ficar preso ao amor ao dinheiro, de onde vêm tantos males. Deixem-me fazer uma breve nota sobre o dízimo na Nova Aliança, aquilo que eu penso. Alguns argumentam que o dízimo não pertence à Nova Aliança, e sim à Antiga, ou à Lei até. Mas eu discordo, porque o dízimo primeiro surge antes da Lei, com Abraão, e depois também com a lembrança de Malaquias. Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, depois devido daquela batalha enorme contra 4 reis, e Deus lhe deu uma grande vitória, e ele dessa forma, ele honrou o Senhor pela vitória que Deus lhe deu. Abraão não pagou nada ao Senhor. Abraão, de alguma forma, restituiu, honrou a Deus com os bens que ele tinha. Quando nós lemos em Malaquias, nós vamos aprender isso também. Malaquias não está a citar a lei, Malaquias está a ser usado pelo Senhor como profeta e a trazer uma palavra de Deus específica sobre ofertas, dízimos, etc. E por essa razão o povo estava a sofrer tanto e Deus está a cuidar deles. O profeta não está a lembrar a lei, mas a lembrar o povo da sua responsabilidade para com a casa do Senhor. E mais, Malaquias aproveita e lembra ao povo que a bênção de Deus está disponível para os que o priorizam, para aqueles que dão prioridade ao Senhor e às coisas de Deus. É um facto que no Novo Testamento o único momento em que surge a questão, ou a palavra até dízimo, ou que deriva dela, é uma conversa entre Jesus e os religiosos, em Mateus no capítulo 23, especificamente o verso 23, em que Jesus não retira a importância e a responsabilidade de dizimar, seja o que for, mas que a questão de dizimar não pode cobrir ou substituir outras responsabilidades que temos no reino. Claro, nós devemos continuar a cuidar, a ajudar-nos uns aos outros, a fazer mil e uma outra coisa que nós devemos ser e fazer no reino, sem deixar de fazer a questão de dizimar ou de ofertar as nossas ofertas ao Senhor. Paulo, por exemplo, não fala sobre o dízimo, é facto, mas torna o ato de ofertar mais rigoroso. Por exemplo, aos Coríntios ele manda que cada um dê de acordo com a sua prosperidade, ou seja, não 10%, mas provavelmente mais. Atos capítulo 20 fala sobre isso, e segundo aos Coríntios capítulo 9, Paulo vai falar sobre isso. Então é interessante, o Novo Testamento, a Nova Aliança não apela então, bora lá defender isso, não apela aos 10%, apela a nós darmos tudo o que somos. E aí o patamar de facto subiu muito mais. Sendo honestos e leais à Nova Aliança, não deveríamos então dar 10%. Concordo, mas sim 100%. Afinal, não nos convertemos a uma religião, entregamos a nossa vida, sublinha a nossa vida por inteiro nas mãos de Deus, e se entregamos tudo, os nossos recursos, dinheiro, bens, tempo, etc., deveriam estar também em cima da mesa. Yeah? Então penso que manter a responsabilidade em no mínimo 10% não é assim tanto, quando afinal a Nova Aliança nos pede ou exige mais ainda. Jesus não faz uma sugestão, faz uma exigência para os cidadãos do reino. Não juntem tesouros aqui na terra, mas juntem no céu. Gosto do que diz Provérbios, não a lei de Moisés. Honra o Senhor com os teus ganhos, com a primeira parte dos teus rendimentos, e Ele encherá a transbordar os teus celeiros. Correrão abundantes os teus vinhos, os mais finos. Será bom reparar na ordem do texto que lemos de Provérbios. E lembro, é a palavra de Deus para nós e não está na lei de Moisés. Segundo o texto, devemos contribuir com a compreensão que tudo o que temos e nos chega às mãos é bênção de Deus. E mais sabendo que sempre que somos fiéis, Deus fará prosperar o resultado do nosso trabalho. Há pessoas que prometem dar o que não têm. Quando eu tiver, eu vou dar. Ora, o desafio de Deus é precisamente o contrário. Semeia com o que tens. Semeia o que tens. Prova o teu amor, fidelidade e dedicação, não com muito, mas com o que tens, com o que és, porque esse ato comprovará quem tu és, onde está verdadeiramente o teu coração. O apelo, o desafio, a diretriz do Sermão do Monte é para investirmos quando e quanto possível naquilo que é eterno, reino e pessoas. É por isso que ofertar para nós não é um peso.
um sacrifício, um castigo, mas um prazer, um investimento, uma responsabilidade e, claro, uma prioridade. O segundo aspecto que eu quero focar hoje é que a questão da responsabilidade leva-nos a pensar numa questão de oportunidade. Não apenas prioridades, mas também de percebermos nisso uma oportunidade. Alguns veem a questão do dinheiro nas igrejas como uma questão de oportunismo. Mas gente do reino, com os olhos do entendimento abertos e iluminados, vê como uma questão de oportunidade. Pelo menos é assim que eu vejo. Ser responsável é saber estabelecer prioridades e aproveitar ou mesmo até criar oportunidades para executar o que se espera. Reparem neste texto que Paulo escreveu a Tito, capítulo 1, verso 15. Para os que são puros, tudo é puro. Mas para os corruptos e descrentes, nada é puro, pois têm a mente e a consciência corrompidas. Uau! Paulo está a preparar Tito para lidar de frente com todos aqueles que estavam a colocar a simplicidade e pureza do Evangelho em causa. Não só acrescentando coisas da velha aliança, que para nada serviam, como ainda a colocar em causa as verdades poderosas e eficazes do Evangelho de Cristo. Essas pessoas mostravam-se indignadas e até escandalizadas com o ensino dos apóstolos e procuravam, através do apontar para coisas mais difíceis de entender, convencer os que lhes davam ouvidos a ficarem também transtornados como eles estavam. Semeavam, pois, desconfiança, dúvidas, colocavam em causa não só o ensino e Evangelho de Cristo, como o próprio apóstolo Paulo, por exemplo. Fruto disso, Paulo faz esta declaração que nós lemos. Tão importante e que se ajusta muito bem a várias áreas e circunstâncias da vida da Igreja, inclusive na questão do dinheiro e bens ofertados. De facto, precisamos concordar com Paulo e olhar para o ato de contribuir como algo puro, necessário, importante, prioritário e, claro, uma oportunidade de ser bênção, de construir e dessa forma ser parte e fazer parte do todo. Gente com pensamentos e vida corrompidos, com a mente e até as mãos sujas, sempre haverá sujidade e mal em tudo e todos. Como Jesus descreve quando os olhos são impuros, lemos há pouco no nosso texto de Mateus, ou estão sujos por dentro, sempre haverão mal em tudo, especialmente na questão do dinheiro, em dar, em quem dá e em quem recebe ou administra. Quem está bem com Deus, ouçam isto, em paz consigo mesmo e com os outros, não passa a vida, nem perde tempo à procura de problemas onde eles não existem. Já quem é um problema sempre vê e levanta um problema em tudo. Como alguém um dia disse, gente bem resolvida é sempre a solução para os problemas. Gente mal resolvida arranja problemas para cada solução. Jesus conclui com uma máxima, que usamos e aplicamos para tantas coisas sem problema, mas que de facto a questão é mesmo apelo a um exame interno e pessoal. Não podemos dividir o nosso coração por causa do dinheiro, ou somos inteiramente de Deus e lhe confiamos tudo e confiamos em tudo nele, ou estaremos com mais, menos ou mesmo nenhuma consciência a servir Mamon, o Deus que representava a riqueza. Quero terminar a nossa reflexão com o que comecei a dizer. O dinheiro não é a nossa única ou maior responsabilidade no reino, mas é de facto, segundo Jesus, uma através da qual dizemos muito como e onde está o nosso coração, homem interior e até os olhos espirituais. Eu sou dizimista e confesso sou muito mais feliz, realizado e abençoado por poder contribuir, cuidar e construir o reino com outros. Sublinho, sou abençoado não pelo que dou para receber, mas simplesmente pela oportunidade que tenho de dar. Nem sempre muito, mas o suficiente para me sentir parte de algo que é bem maior que eu. Não oferto para obedecer à lei, mas porque amo o Senhor da lei e mais porque amo estar envolvido em tudo e com tudo o que diz respeito com o reino de Deus. Ser responsável no reino é obrigatoriamente ser responsável pelo reino. E uma das formas de demonstrar isso é dando prioridade ao ato de ofertar, vendo isso como uma oportunidade de honrar a Deus, servir o próximo e jamais me deixar prender à escravidão do dinheiro. Afinal, o reino é uma questão de responsabilidade, que é visto onde colocamos as nossas prioridades e as oportunidades que nós agarramos. Obrigado por estarem desse lado sempre, a acompanharem-nos, a seguirem. Não se esqueçam de deixar os vossos comentários, partilharem este ou outros vídeos com outras pessoas e não se esqueçam também de nos seguir nas redes sociais, no Facebook, Instagram ou YouTube da Igreja para Todos. É um prazer ter-vos connosco nesta forma e neste tempo, mas certamente tudo isto irá passar e um dia estaremos juntos e nos poderemos abraçar de novo. Deixo um abraço enorme para todos. Tchau, até breve.